Gostou do fundo musical que pus pra você? Adorei, cara. Adorei. Pô, Hotel California, cara. Esse é literalmente do meu tempo. Esse é a raiz. Raiz demais. Camilo, um prazer enorme estar aqui, cara. Um prazer fantástico. A gente que tantas vezes conversou, em particular, no privado. É verdade. Notas, né? Via WhatsApp, via e-mail e sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, a gente vai poder aqui discutir com outros colegas, com grande nível, né? Sobre um assunto que, na verdade, é nossa rotina de trabalho, né? Eu acho que você falou assim sobre um assunto polêmico, né? Eu acho que polêmico não é o que a gente faz, né? Polêmico é o que estão fazendo, né? Polêmico, Garófalo, o polêmico é botar o dedo na ferida, né? Porque poucas pessoas têm esse impulso realmente de falar a verdade. Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos juntos com os bons colegas, né? Com os bons dentistas, e nós trabalhamos pela dignidade profissional, pela odontologia, e para proteger a saúde das pessoas, né? É para isso que a gente trabalha. É claro que com educação, que com ética, né? Sabendo conversar, sabendo conduzir as coisas, mas você e o nosso querido amigo Carlos Loureiro, que está por aqui também, né? Sempre temos essas conversas, né? O que a gente pode fazer no sentido de colaborar, de tornar a nossa odontologia, que já é excelente, maravilhosa, né? Mais ética e com mais atenção ainda à saúde das pessoas. E o que eu penso sempre, Camilo, sabe o que é? Que nós temos um papel muito importante, né? Nós temos um papel muito importante como professores, na verdade, que é o de fomentar o raciocínio. O professor Cássio Carvalho está aqui com a gente, o Eduardo está aqui com a gente também, grande amigo nosso, né? Meu colega de turma, grande Eduardo. O pai do Rodrigo, que é hoje um colaborador meu de 10 anos no consultório, um grande implantodontista, né? Periodontista que está com a gente também. Mas é assim, a gente tem a obrigação de fomentar raciocínio, né? Eu acho que mais até do que a gente ensinar técnica, ensinar protocolos, a gente precisa fomentar raciocínio. Eu acho que o papel do professor não é mais o papel simplesmente de ensinar a fazer uma cavidade, a fazer uma restauração. E passar conteúdo, né? Certo. Só passar conteúdo. Eu acho que a gente precisa realmente ensinar os dentistas a, principalmente, serem críticos, a serem questionadores daquilo que lhes é entregue hoje pelas mídias sociais, pelos congressos, pelos palcos. Até porque hoje, dentro dos palcos dos eventos, a gente tem muita coisa que não é cientificamente escolhida. Ela é comercialmente eleita para estar lá. E esse comercialmente eleito, a gente tem que falar, escuta, mas por que esse cara está lá em cima? O que esse cara está falando? Será que eu coaduno com isso, com essa opinião? E eu penso que o dentista, Camilo, ele tem que ter um pouco mais de uma autoestima mais alta. Às vezes eu falo, gente, eu estou aqui como professor, mas eu não tenho o dom da verdade e eu não estou aqui porque eu sou melhor do que vocês. Vocês não têm que acreditar que tudo que eu falo é certo e que vocês são piores do que eu. Não fiquem imaginando, acreditem na experiência clínica de vocês. Acreditem naquilo que vocês já viveram nos consultórios de vocês. Não entendam que tudo que vocês fizeram na vida de vocês, que vocês vivenciaram durante anos de carreira, possa estar errado. Porque de vez em quando a gente ouve umas barbaridades que você fala... Com certeza. Não é possível que esse cara está falando isso e que tudo aquilo que eu fiz na minha vida esteja errado. Eu vejo, inclusive, algumas coisas, até colegas nossos, que falam assim, tal produto mostrou numa pesquisa científica, e é cientificamente embasado, porque está numa pesquisa, que ele possivelmente seja um produto menos indicado para ter, por exemplo, para fazer restauração posterior e estar numa crista marginal. Aí o cara faz, então não faça restauração com esse produto em posterior. Aí eu falo assim, espera um pouquinho, só porque o cara falou que talvez seja assim, você nunca fez uma restauração, você vai condenar o produto para isso? Ou vamos ouvir alguém que tem experiência clínica, por exemplo, ou com 10 anos, 15 anos, 20 anos com esse produto e ver a casuística clínica em
em pacientes e qual é o índice de falhas nesse caso, será que isso realmente é verdadeiro? Será que Com pelo certeza. trabalho esse produto foi inferior a outro numa resistência flexural e porque ele fala que talvez não seja ideal para estar numa restauração posterior, ele é realmente contraindicado para restauração posterior? Então, bom senso, acho que a gente precisa ensinar e induzir os nossos alunos, os dentistas hoje a terem, né, Camilo? Eu acho Com que isso está fazendo uma certeza. falta danada, né? E a experiência é muito importante, porque nós estamos vendo agora, né? Isso a gente fala, eu sou até chamado para falar a respeito disso. O que nós estamos formando, né, os colegas que nós estamos formando hoje, e são muitos, eles estão sendo instigados a adquirir conhecimento pela rede social. E rede social, nós vamos falar um pouquinho disso, né? Por isso que é bom a gente instigar as pessoas ao raciocínio, como você falou, porque a gente tem muitas informações, né, que são informações distorcidas, que não são informações verídicas, que não são informações com embasamento científico. Então, esse estímulo ao raciocínio e ao saber escolher o que é uma informação boa ou não é muito importante. Na nossa época não tinha isso, né, Zé? A gente aprendia na universidade e fazendo cursos, indo a congressos, né? A gente não fazia trabalhos consultando o Google, a gente não aprendia por post em Instagram. Então, hoje está muito complicado. Não, Peneirar a informação. Então, eu acho que essa é a nossa função. É isso que a gente está tentando fazer para orientar os colegas, né? Bom, a gente diz orientar porque a nossa posição é circunstancial, nós começamos antes do que eles. Nós temos mais experiência, né? Se somar a minha e a tua, deve dar uns 60 anos de odontologia. Eu acho que mais, né? Eu tenho 33, né? Então dá 73 anos. Então, se a gente aprendeu alguma coisa, né? Uma das coisas que a gente aprendeu foi isso, né? A ser crítico. Então, acho que essa é a nossa função. Eu só quero fazer um iniciozinho, Zé, porque as nossas lives da Curaprox Entrevista, elas têm uma mecânica que é bastante interessante. Então, para a gente já colocar os nossos seguidores nessa linha. Nós vamos falar durante a live 3 palavras-chave. E os nossos seguidores vão criar frases com essas 3 palavras-chave, vão entrar no feed da Curaprox, vão colocar essas palavras-chave e as 10 palavras-chave mais criativas vão ganhar essa necessaire da Curaprox, recheada de produtos Curaprox, no qual a estrela é o BIU com a escova monocromática 5460. Então, nós vamos falar essas palavras-chave e o marketing da Curaprox depois vai escolher as 10 palavras e os nossos seguidores vão receber em casa esse brinde, esse mimo da Curaprox, né? Nós, do Educacional da Curaprox, hoje nós temos muito orgulho em receber você, Garófalo. Nós, nessa fase do Curaprox Entrevista, né, falando do mundo da dentística, que é o nosso mundo, nós já recebemos Rodrigo Albuquerque, Carlos France, Marcelo Calamita, Newton Fal, Imparato, Rudá, do Rio de Janeiro, Irata, Loguércio, Maristera Lobo, Tiago Vera, Sidney Quina, Scopim, Arbex e hoje José Carlos Garófalo, né, que é para completar essa constelação da dentística, essa constelação de brilhantes professores de dentística que estão formando gerações aí com conhecimento de ponta, com crítica, com responsabilidade e com qualidade. Só para fazer uma apresentaçãozinha rápida do meu amigo Zé Carlos Garófalo, o Garófalo se formou em odontologia pela Universidade de São Paulo em 1987. Ele tem especialização em dentística, é um dos nossos, pela PCD, mestre em odontologia em dentística pela Universidade de São Paulo em 2002, diretor do Instituto Garófalo, palestrante, né? O Garófalo estudou muito, né, fotoativação nos seus trabalhos de mestrado
E nós tivemos 2 professores, né? Vamos aqui fazer uma homenagem, Garofalo, os nossos professores da dentística, que ajudaram a nos formar também. No meu caso, professor Dan Fishman, professor Edmir Matson, professor Michel Nicolau Youssef e professor Glauco Fioranelli Vieira, né? Que foi também seu parceiro. Então, esses professores... Meu mentor, né? Meu principal mentor, com certeza, né? Caras sensacionais que nos abriram portas e são, sem dúvida, responsáveis, né? Pelo que a gente faz hoje na busca constante por uma odontologia ética, real e com embasamento científico. Então, boa noite, Garofalo, agora oficialmente. Seja bem-vindo. Eu já vou falar a primeira palavra-chave, que é estética do sorriso. E agora a gente começa a conversar, né? Contextualizando um pouquinho de tudo que a gente já falou, né? Com um pouco de polêmica, sem dúvida vai ter um pouquinho de polêmica, mas é que o assunto realmente é um assunto interessante, né? Um assunto que vai movimentar o pensamento das pessoas. Eu acho que polêmica básica hoje, Camilo, hoje a gente tem que imaginar o seguinte, né? Eu acho que o fundamental no que a gente faz hoje, em termos de odontologia estética, é o que a gente pensa em odontologia necessária e odontologia desejada, que são 2 coisas que no mundo da estética acabam sendo algumas coisas, às vezes, diferentes, né? Deixa eu fazer uma homenagem aqui agora especial. E acabou de entrar agora o Marcos Lima, que é o nosso Masterchef. Sim, meu aluno. Foi meu aluno de graduação. E esse cara merece uma homenagem especial, porque além de ser um dentista fantástico, ele é uma pessoa de uma generosidade, de um ser humano fora dos padrões normais de generosidade, de quem eu gosto demais, e é um cara que eu sempre tenho um prazer enorme de estar perto. Uma pena que tivemos a pandemia. Eu também. Marcão, meu filhote também, um beijo para você. Beijo grande, Marcão. Você é muito querido, cara. Tamo junto. E eu tenho um prazer enorme de ver o sucesso desse cara. Torci muito por ele no Masterchef e vejo hoje ele com muito sucesso aí, né, nas redes sociais, nos programas de TV. Fico muito feliz de ver o sucesso do Marcão. Mas eu fico imaginando o seguinte: a gente tem hoje uma odontologia que é uma odontologia desejada. Então, hoje o nosso paciente não chega só no nosso consultório para falar, doutor, eu preciso, né? Ele fala, eu quero. Sim. Né? E o dentista, ele tem uma obrigação, né? Ele tem uma obrigação, que eu acho que ele é fundamental, de dizer, tudo bem, você quer, mas ele tem que dizer para o paciente quais são as implicações biológicas daquilo que ele quer. Sim. Porque é o seguinte, né? A gente tem que tentar equilibrar os anseios do paciente, que ele já vem preparado para um monte de coisas, querendo um monte de coisas, né? Querendo satisfazer os resultados midiáticos, né? Que ele viu. E ele não sabe, muitas vezes, quais são as consequências do eu quero. Ele sabe o que ele quer, ele sabe muitas vezes o que ele imagina do resultado, mas ele muitas vezes não sabe quais são os caminhos para se chegar no eu quero e quais são as consequências depois do eu quero. Então, eu quero ter o sorriso, né, do George Clooney é uma coisa. Agora, o que eu preciso fazer para ter o sorriso do George Clooney é uma coisa. E o que vai acontecer com o meu periodonto, com a minha oclusão, com a minha articulação temporomandibular, depois que eu tiver o sorriso do George Clooney, são outras coisas. Não é isso? É difícil, Zé, satisfazer, né, essa expectativa do paciente e tentar explicar que algumas coisas que ele às vezes viu e ele quer fazer podem colocar em risco a sua saúde. Então, a nossa parte é instruí-lo, né, para que a gente consiga trabalhar respeitando todos os aspectos biológicos, funcionais, né, o conservadorismo, e isso às vezes é uma tarefa difícil. E aí eu acho, as coisas que eu mais brato e brigo e apanho também por isso, logicamente, porque são os meus pontos de vista e eu defendo os meus pontos de vista, e você falou dos nossos mentores, né?
e uma das coisas que eu aprendi, né, justamente com o meu mentor, o Glauco, que ele dizia que uma das vantagens da gente poder ficar velho é que a gente pode dizer o que a gente quer, né? Isso. A gente perde o filtro também, né? A gente perde o filtro. A gente vai perdendo um pouco do filtro, mas a gente também vai tendo respeito, respaldo, e a gente consegue perceber que a gente fala, olha, eu já não preciso mais disso, eu já tenho mais segurança disso. Então, você tem um pouco mais de segurança, é você entender o seguinte, né? Eu não preciso mais ficar me... Escuta, você não pode e você não deve, de forma alguma, falar assim, não, eu faço isso que meu paciente quer, e se eu não fizer, ele vai fazer em outro. Sabe? Isso não é desculpa. Eu não admito que um dentista, que um profissional de saúde use isso como desculpa para aceitar fazer um tratamento que não tem indicação ou que tenha consequências biológicas desastrosas no futuro. Eu acho que ele não pode usar isso como consequência. Eu costumo dizer assim, por mais conservadores, né, que sejam os tratamentos estéticos, tudo que é feito é irreversível. Portanto, ainda que o paciente insista, é o nosso dever explicar corretamente as consequências e saber contraindicar algumas situações clínicas que ele quer fazer. E eu trouxe 3 casos hoje que eu te coloquei, que são casos da minha história em épocas diferentes da minha vida, mas que tem muito a ver, né, com o que a gente vai discutir hoje, né? E que estão relacionados com isso, com comprometimento e com posturas que você possa tomar e que você pode, inclusive, perder o paciente, mas que fazem com que você fale, ó, eu vou assumir essa postura, e são posturas que me fazem, primeiro, ficar tranquilo com a minha consciência. Claro. E segundo, ter uma ideia, primeiro, eu preciso ter convicções clínicas, eu preciso ter convicções técnicas e convicções científicas daquilo que eu estou fazendo para poder aceitar essa postura. E para isso eu preciso estudar, ter conhecimento, ter embasamento. Porque se você não tem isso, você não tem segurança, inclusive, para debater com o seu paciente e esse paciente falar, não, esse cara, ele está impondo um conceito, ele está impondo ou ele está negando-se fazer alguma coisa, mas ele está tendo convicção do que ele está negando. Ele não está negando porque ele está inseguro em fazer. Ele está negando, inclusive, né, porque ele tem convicção de que porque não fazer é melhor. Ontem nós tivemos um caso em que o Rodrigo, filho do Eduardo, que é meu implantodontista que trabalha comigo, chegou no nosso consultório, o Eduardo está aqui, né? Que o Rodrigo era um caso que foi para fazer um implante, o Rodrigo falou, não, esse caso não está indicado um implante. É melhor fazer um cantilever no implante que ele já tem do lado do que fazer um implante nesse caso. O Rodrigo é implantodontista. O interesse do implantodontista é fazer implante, não é? Mas o Rodrigo falou, eu acho melhor fazer um cantilever no implante que já está do lado do que fazer um implante. Era um incisivo inferior. Então, olha o bom senso, olha o profissionalismo, olha o conceito biológico. Então, e você tem uma equipe que é absolutamente coesa, com ética, com certeza. Biologia, com Zé, nós dois temos curso de especialização, né? E são bastante procurados, graças a Deus. Bate na madeira, graças a Deus. Na primeira aula do curso de especialização, eu murcho a escarola de todos eles, porque eu falo, olha, quem veio para cá pensando que isso é uma imersão em faceta laminada e lente de contato, pode ir embora, porque não é essa a pegada. Não é essa a pegada. Né? E muita gente vai lá para isso. Fala, então, não é essa a pegada. Então, se vocês querem aprender a fazer a dentística, né, integrada, e dentística é tudo. Nós precisamos cuidar da saúde do paciente, não só botar laminado, né? Então, nós estamos juntos, estamos falando a mesma língua. Não, Camilo, eu falo isso no meu curso de imersão de facetas, que são 4 dias, eu falo isso o curso mais às 8. 8h10 eu falo isso. Eu falo, gente, vocês devem estar loucos, né? Eu falo, pô, vim aqui, sair lá de Manaus para chegar aqui, o cara vai me ensinar, já tá metendo pau na tal da lente de contato. Você fala que isso aí. Existe lente de contato. Eu falo, então, só que na verdade vocês vão ver que eu vou ensinar a fazer. Mas no seu curso tem o nome lente de contato. Eu falo, tem, sabe por quê? Porque se não tiver, a minha funcionária passa o dia inteiro dizendo, mas no seu curso de laminado também ensina lente de contato. Sim. Entendeu? Então tem que pôr no nome, porque senão você passa o dia inteiro tentando explicar a coisa. Mas a gente precisa realmente, isso. Ensinar conceitos, ensinar uma filosofia de trabalho,
para que a nossa odontologia realmente não caia, né, numa vala comum de simplesmente fazer vontades, fazer modas, e o Com dentista certeza. virar simplesmente um fornecedor de produtos numa prateleira que o paciente quer comprar. A gente não é isso. A gente é promotor de saúde. Zé, opostamente ao que a gente falou do paciente que vem procurar e quer fazer umas coisas, né, que nem sempre são indicadas, opostamente a isso, tem um paciente que procura o profissional com a expectativa de fazer um tratamento e a gente vê nele uma possibilidade grande de melhorar muito, né, o sorriso dele com alguma coisa que ele não imaginava que era possível, né? Então, isso a gente faz, né? Dá informação, Claro. sem induzir. Nós vivemos odontologia. Sem induzir, né? Mas mostrar as possibilidades que hoje a odontologia, pelo alto grau de evolução que ela tem, de tecnologia, de materiais, de transformar, às vezes, o sorriso daquela pessoa e de mudar até o comportamento dela, como a gente já fez, né? De ver paciente chorar na cadeira, de coisas que eles não imaginavam que fosse possível. Então, a oposição, é questão de ter o bom senso, tanto para um lado como para o outro. Sim, ninguém está aqui condenando o tratamento estético. Pelo contrário, a gente vive disso. A gente tem, né? Você tem como pagar, eu também tenho. Claro. Mas o negócio é o que pode ser feito, o que precisa ser feito, o que deve ser feito. Então, existem indicações. E, na verdade, a gente estava discutindo essa semana, eu estava numa live com o Paulo Vinícius e com o Bruno, falando sobre função, e está aqui o Thanos, acabou de entrar o Thanos aqui, que é um dos nomes que realmente trouxe, né, também para a odontologia restauradora essa parte funcional de uma forma muito mais palpável, mais palatável, mais aplicável, né? Hoje, odontologia restauradora, a prótese, o Ricardo está aqui, Ricardo, bem-vindo, né? Então, a odontologia restauradora, na verdade, não dá para a gente mais separar prótese de dentística. A prótese e dentística hoje são uma coisa só. A gente não tem, é uma odontologia restauradora que está junto. A gente não consegue fazer dentística sem falar em prótese, a gente não consegue falar prótese sem falar em preenchimento, em adesão. Claro. Então, e não dá para falar nenhuma das duas sem falar em função, sem falar em oclusão e sem falar em planejamento. Sem falar no começo de tudo, que é botar esse cara em RC, verificar se montar esse cara no articulador, checar a oclusão inicial desse cara. Então, hoje a odontologia restauradora ela é basicamente diagnóstico e planejamento. Né? Zé, você acha que, veja bem, em função da tecnologia altíssima que nós temos, né, dos laboratórios de prótese conseguindo fazer trabalhos maravilhosos, da digitalização, você acha que alguns colegas se acomodaram um pouquinho, né, com a possibilidade de fazer trabalhos diretos, né, já que nós temos hoje, e você vai mostrar trabalhos maravilhosos feitos com resina composta, né, e estão transferindo a arte, né, estão transferindo isso para o laboratório de prótese? A arte do dentista foi substituída pelos desenhos digitais, pelos bancos de forma, né, pelos trabalhos de laboratório, muitas faces, né, e sorrisos mais ou menos padronizados. O que você acha disso? Eu vejo isso de duas formas, Camilo. Primeiro eu vejo, né, eu acho assim, que para quem faz a odontologia embasada e atualizada, eu vejo que isso não vai acontecer por dois motivos. Primeiro, porque hoje, mesmo essa odontologia digitalizada, mesmo essa odontologia de laboratório, com planejamento digital, tudo, ela está hoje, por exemplo, menos pasteurizada, menos padronizada. A gente trabalha hoje, por exemplo, como o Smile Cloud, que é um negócio que você paga 20 euros por mês e você tem banco de dados de dentes humanos. E ele faz algoritmos de dentes de sorrisos naturais. Ele monta planejamentos digitais com dentes naturais. Então, é um negócio muito barato, né, que o dentista pode ter, e ele consegue fazer planejamentos digitais com dente natural. Então, foge daquele padrão de que todo protético tem a sua assinatura anatômica e de que todo sorriso daquele dentista ou daquele protético sempre tem o mesmo padrão. Chama Smile Cloud. Então, beleza, o cara consegue fazer isso. Então, você consegue fazer isso legal. Mas o cara tem que estar atualizado com a história. Importante. Fala.
Pode falar, pode falar. Outra coisa que está acontecendo é assim, hoje você tem um laboratório podendo trabalhar com essa tecnologia. E você pode, através do planejamento digital, tanto ir para o laboratório, como usar esse planejamento digital para você trazer para o consultório e fazer isso em resina direta. Então, aquilo que a gente conversou, diagnóstico e planejamento hoje ele está se padronizando de uma forma mais legal para quem está atualizado. Ou seja, eu diagnostico e planejo de um jeito legal, de um jeito padrão, porque até a comunicação, o diagnóstico, o planejamento e a venda ficam mais interessantes em relação ao paciente e a minha execução fica um pouquinho mais democrática. Eu posso fazer isso no laboratório ou posso fazer isso em resina direta. Depende do operador, daquilo que você domina, depende de custo, depende de tempo, mas de qualquer maneira você criou um protocolo que ele é reprodutível, ele é replicável, fica muito mais legal. Nós estamos com uma audiência nota 10. Ó, Rafael, boa, só fera. O nível tá fera hoje, tá muito bom o negócio hoje. Zé, estou me cobrando a primeira palavra-chave. Eu já falei, mas vou repetir. Estética do sorriso, ok? Toca, Zé, vai firme. Por outro lado, você está tendo uma pasteurização do pessoal que via nos sorrisos de laminados uma coisa muito cara. A gente está vendo hoje, né? O pessoal querendo fazer curso de laminados, né, entre aspas, eles chamam de lentes de resina, e azulejando o sorriso com um mentecão de resina cor, né, BL4, BL2, BW. E olha para o sorriso do paciente e já fica em dúvida se são 8 ou se são 10, né? Ou se é um só, né? Porque às vezes é um só, às vezes é um só, mas pior, é difícil. Cara, e pior, cara, né, que você pega com a resina composta, quando o cara não tem qualidade técnica, a resina composta ela é muito mais danosa para o periodonto do que é um trabalho indireto mal executado. Porque a resina você tem monômero residual, ela é mal polimerizada, excessos mal feitos, uma adesão ruim. Então, do ponto de vista químico, uma resina ruim ela é pior do que uma prótese ruim. Sem dúvida. E tem que ter um bom piloto também, né, Zé? Resina é operador dependente. Operador dependente total. E aí você vê total. Você me desculpe o termo, tá? Desculpa a CRO, tá? Ética e tal. Isso a gente fala de ética, mas você vê uns imbecis, né, na internet dizendo que fabricam a própria resina. Sim. E que põe nome na própria resina. E a Anvisa, não sei por que não vai no consultório desse cara, lacrar o consultório desse cara. Né? Mas esse já tá enquadrado, viu, Zé? E aí o cara põe o nome, faz a própria resina, e o cara vai dar curso, né? Sim. Sabe? Tem curso do cara. E aí você fica vendo umas coisas dessas, e aí hoje existe um padrão de fazer facetamento com resina composta, né? Facetamento de resina composta, que é uma coisa que eu, nesse contexto, eu acho perigoso. Acho perigoso. Porque é um contexto que as pessoas pensam que fazer isso é mais barato, é mais econômico, pode oferecer isso com uma qualidade ruim, e a gente sabe que resina mal feita, mal polimerizada, ela é uma bomba relógio de pavio curto, né? Certamente, de cronômetro muito curto. E mesmo porque existem resinas e resinas, né, Zé? A gente hoje tem no mercado muita resina boa, de excelente, qualidade maravilhosa. Uma resina muito boa, mal polimerizada, ela é perigosa. Não, E você está falando de um dente, e temos um caso teu aqui, que a gente pode ilustrar, que é um trabalho aí que você fez, né? Aliás, peraí que... Esse caso é o seguinte, Camilo. Esse caso é de uma empresária que chegou no meu consultório querendo fazer ela veio me procurar fazer 2 lentes de contato. E o histórico era o seguinte, ela falou, olha, é o seguinte, quando ela me procurou, ela tinha 47 anos, ela falou, isso nunca me incomodou. Mas eu tenho uma filha de 7 anos que agora começou a perguntar, mamãe, por que seu dente é cinza? E eu quero resolver isso e eu queria fazer 2 lentes de contato. E ela me perguntou quanto custa para fazer 2 lentes de contato. Mas eu falei assim, mas por que você quer fazer lente de contato? Porque me falaram que tem que ser lente de contato para fazer isso. Eu falei, olha, sinceramente, se isso nunca te incomodou, eu não faria lente de contato agora. Eu faria 2 resinas. Ah, mas resina. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Ó, se eu fazer 2 resinas aqui, você vai gastar
1/3 do que você gastaria para fazer lente de contato e eu faço hoje para você. Ah, mas eu não sei. Eu falei, vamos fazer um acordo? Eu faço a resina para você, você faz hoje, e se daqui eu te dou 1 ano. Se em 1 ano você não estiver satisfeita, você não gostar, sua filha continuar reclamando, tal, você volta no meu consultório, eu faço as facetas, ainda desconto das facetas o valor que você pagou na resina. Vamos combinar? Vamos fazer essa aposta? Ela falou assim, tudo bem. Até porque, Camilo, o meu problema aí não era só fazer as 2 facetas. Ela tinha uma oclusão, que você vê que os 2 dentes eles são girovertidos, tem um desgaste incisal. Para eu fazer laminado aqui, eu ia ter que mexer nos inferiores. Não é só arrumar uma encrenca desnecessária para a gente resolver depois, né? Não precisa disso. E aí hoje você fala assim, você vai fazer só 2, né? Então, o que eu fiz aí? Passa o seguinte, Camilo. Foi a resina mais lucrativa que eu fiz da minha vida. Mas você tem as bolinhas de resina aí, não? Olha lá. 2 bolinhas de resina. Que cor? Cor opaca. Por quê? Porque eu preciso mascarar aquela translucidez. Provavelmente uma má formação por trauma no dente descido que aconteceu. E aí a gente fez 2 bolinhas de resina de cor opaca. Um trabalho nada complexo do ponto de vista restaurador. Pus fio retrator, usei aquele afastador da Ivoclar, o Optagate, né, para poder fazer isolamento, e fiz fio retrator, 2 bolinhas de resina, um trabalho para quem, né, um profissional que nem você, extremamente complexo, né, 2 bolinhas de resina, polimeriza, pode passar, por favor. Acabamento de polimento está pronto. E ela queria fazer 2 laminados. Entendeu? Mas você fala, pô, Garofalo, você é muito trouxa. A mulher gastou só 2 resinas. Eu fui 2 resinas muito caras. A minha margem de lucro foi muito maior. Antes e depois. Olha os inferiores. Eu ia fazer 2 laminados aí. Cadê o Thanos? Não, encrenca. Pergunta pro Thanos se ia ser fácil ajustar essa oclusão. Encrenca. Pergunta pro Thanos se ia ser fácil ajustar essa oclusão. Com certeza. Com esses inferiores aí. É isso. Mas na minha boca. Se fosse na minha boca... Eu ia falar isso agora. A gente aprendeu isso, né? Fazer na boca dos outros o que a gente gostaria de fazer nas nossas, no nosso filho, na nossa mulher. É assim que tem que pensar. Ah, mas você deixou de fazer 2 laminados. Eu falo, não, cara, eu cobrei 2 resinas caríssimo. Ela pagou um valor por uma resina que acho que eu nunca cobrei na minha vida e eu fiquei muito feliz. Porque eu fiz em meia hora 2 trabalhos em que o que eu fiz? Eu resolvi a queixa principal da minha paciente. E o que é um paciente feliz? É um paciente que tem a queixa principal satisfeita, de forma biológica, conservadora. Olha um dente só, Zé. Puta, esse caso é um caso que eu fiz, cara. Esse caso eu fiz em 2004. Esse caso era uma paciente que tinha também parafunção. Ela roía a unha e ela rangia aqui, ó, só nesse dente. Então, olha só o que aconteceu. Ela tinha uma esclerose dentinária, ela tinha uma atresia do conduto e vitalidade pulpar. E nós fizemos um laminado dentro dos conceitos de laminado de 2004, que ainda era um conceito da gente recobrir a incisal com aquele chanfro palatino, que a gente não faz mais hoje. Mas a gente usou dentro desse conceito, Camilo, uma técnica de fazer um único dente. Você vê hoje, o cara chega no consultório com diastema e faz 10 laminados. Isso aí. Então eu falo assim, cara, a gente se mata para tentar resolver. Ah, mas às vezes, professor, volta para o laboratório 8 vezes. Mas que volte 10. Não tem problema. Entendeu? A gente fala para os alunos, tudo isso que vocês veem de antes e depois, que muitas vezes não se explica como é que chegou naquele depois, muitas vezes a gente repete muito. A gente repete 4, 5 vezes, às vezes 6 vezes, até chegar no resultado que a gente quer. Não é assim o Mago Merlin e a coisa vira perfeita. Eu falo, vai o paciente para o laboratório, vem o laboratório para o paciente, sabe? Então, esse foi um caso. E aí o pessoal fala, vai fazer odontologia conservadora. Odontologia, para você mascarar dente escurecido ou um dente como esse, não existe milagre. Né? Se você não fizer desgaste, tem o trabalho do Marcelo Calamita, do Galip Gurel, né? Do Christian Kochman, que mostra que para você mascarar, se você quiser mudar cada 0,3 cada tom, você precisa de 0,3 milímetros de espessura. Então, um dente como esse, se eu não desgastar pelo menos 1 milímetro de espessura, na cervical eu não ganho cor. Zé, esse é um outro problema, porque tem muitos pacientes que chegam
e falam que querem fazer lentes de contato e que lente de contato ele ouviu dizer que não tem desgaste. Então, aí eu falo assim, vai no Não é? dentista que te falou isso e depois você volta para mim para me ensinar a técnica, né? Porque esse cara vai te enganar. Tem que ter embasamento científico, tem que explicar direitinho, poder de persuasão, né, para explicar como é que as coisas funcionam, para que elas funcionem bem e sejam saudáveis, né? Porque hoje os caras põem lente de contato em terceiro molar incluso, né, cara? Hoje lente de contato é para tudo, né? Olha aí a sequência. Então, nessa época, a gente estava começando a utilizar a técnica de silhueta do Pascal Mann, que tinha sido publicada em 2004, que era a técnica das muralhas de silicone, que a gente até hoje usa, né? Nosso grande amigo Eduardo Sampaio, lá, mais um... Grande Edu, parceiro do Curaprox Academy, grande periodontista. Você viu que o Edu começou e o Jô Soares se aposentou, né? Sim. Entrou no idente, o Jô Soares falou, não vai dar, agora que o Edu chegou, tem que me aposentar. Eu ainda falo para ele que ele ainda vai ser um entrevistador de peso. Não, faz isso com ele, tadinho, pô. Vai passando a sequência aí, Camilo, por favor. Vamos lá. E aí você vê, a gente fazia nessa época aí, ainda fundamental, a gente tem que fazer cobertura incisal, num caso desse de escurecimento, mas o que a gente não faz mais e a gente fazia antes é fazer a cobertura, aquele trespasse para a palatina, que hoje a literatura mostra que não só é desnecessário, como também não deve ser feito, porque ele leva a uma fragilidade do nosso laminado. Então, aquilo que nós achávamos que era uma vantagem, sabemos hoje que é uma grande desvantagem. Então, esse chanfro por lingual, que antes era uma regra, hoje, na verdade, é uma contraindicação dos preparos de laminados, né? Então, hoje a gente já não mais indica. Então, eu acho que uma outra coisa que a gente deve sempre ter em mente, né, é nós, principalmente nós, professores de cabelos brancos, né, Camilo? A gente precisa sempre ter essa... mas professor, eu vi que o senhor falou, e a Isabel Tumenas nos ensina sempre, ela fala assim, eu falei, mas me diz quando, né? Porque a gente que já viveu uma odontologia que teve uma evolução, principalmente dos protocolos de pesquisa, a gente aprendeu muito e a gente ensinou muita coisa que hoje já não é mais correta. Não funciona. Eu ensinei a usar verniz cavitário, eu ensinei que resina contrai em direção à luz, eu ensinei que matriz de plástico era boa, que cunha refletiva funcionava, um monte de bobagem que a gente hoje nem ousa, né, dizer que um dia já praticou, né? E até alguns fundamentos da dentística, né, que estão caindo por terra, como o manuseio do tecido cariado, Zé. O manuseio do tecido cariado hoje, que era a pedra fundamental, era a pedra fundamental da dentina. E eu discutia muito com o Imparato no começo, né, não punha muita fé, e a gente discutia. E hoje o cara teve coragem de peitar e tinha base, falou. E é o que a gente faz hoje, é o que é moderno. Vamos deixar de expor muita polpa, desnecessariamente. Não, hoje, você vê o Imparato, por exemplo, mostrando que, logicamente, são situações mais críticas, de populações, muitas vezes, que não têm acesso a uma odontologia de um nível um pouco melhor, mas muitos tecidos, muitos dentes que muito extensamente comprometidos, eles estão usando cariostático e coroa de aço. E estão muito bem. Sim. Claro. Fantástico, né? O Imparato é brilhante. Eu acompanho muito, né? O Imparato, o Gabriel Politano, aliás, a turma de pediatria hoje está nadando de braçada. A gente tem que dar os parabéns para a Sandra Calil. A pediatria brasileira hoje está muito bem servida, muito sensacional. Muito um time de primeiríssimo. Né? É um time de primeira. E aí linha. O caso final, Zé, olha que espetáculo. De um dente, né? Um dente. Né? Que a gente apanha muito para fazer, mas é o que você falou, né? Vai uma vez, volta outra vez. Tivemos que ajustar a oclusão do inferior, porque ela você vê que já tinha um desgaste grande, ajustamos a oclusão do inferior também, mas e um dente? O desafio que a gente tem de fazer um dente. Mas você não vai fazer dois? Não é? Não, fazer dois não tem graça, né? A gente tem que optar pelo mais fácil ou vai optar pelo que é biologicamente melhor, pelo que às vezes não é o mais fácil, mas é o que a gente queria que fosse feito na nossa boca, né? Então são situações que realmente
Hoje a gente vê muita, eu falo assim, se vai muito em busca da facilidade, né? A facilidade financeira. O paciente já vem vendido, né, Camilo, muitas Sim. vezes, né? O paciente ele já vem com o orçamento feito. Ele fala, doutor, eu vim aqui porque eu quero pôr lente de contato em cima e embaixo. Camilo, eu vou te contar que eu posso, acho que, contar nos dedos das duas mãos, talvez os casos na minha carreira, e eu faço laminados desde 92, que eu fiz de reabilitações completas com laminado superior e inferior. E hoje eu vejo o pessoal desgastando o dente inferior para pôr laminado como Sim. se fosse, sabe, rotina de consultório. E o dano periodontal, né, Zé? Porque é um cuidado que tem que ter. A gente sabe que o momento crítico, o contorno gengival é muito crítico. Perfil de emergência inferior. Isso, nas cerâmicas anteriores, né, a maioria das vezes, a gente vê foto de antes e depois, que eles nem fotografa o término, né? Então, aquele sorriso do antes e o depois, um sorriso aparecendo sua estética branca. Porque este é o ponto. É que essa foto tua, Camilo, essa foto tua tá pequena, mas eu faço questão, por exemplo, de sempre mostrar para os meus alunos, eu falo, gente, não adianta você aceitar o caso, o paciente aceitar o caso, se o periodonto não aceitar Sim. o caso. Você tem que ver papila preenchendo espaço interproximal. Se papila não preencheu, eu fiz um programa com o Eduardo no Idente, que a gente chamou de Agora José, que foi justamente sobre isso, sobre comprometimento periodontal em casos de laminados. E estamos com o Jorge de Michele aí, olha. Olha o Jorge aí. Já está nos apoiando aqui. Você sabe que o Jorge acabou virando meu parceiro nessa história de laminado. Nós temos pacientes em comum, e aí o Jorge ele era meio resistente nessa brincadeira. Aí eu tive que usar todo o meu esmero restaurador para que o Jorge pudesse aceitar os laminados como opção restauradora, né? Nos pacientes que acabavam sendo indicados para mim, porque o Jorge, como periodontista, mas graças a Deus é um trabalho que a gente vai fazendo certinho, o Jorge pôde validar, né, os laminados bem cimentados, bem adaptados. Né, grandes colegas, né? Grande profissional. O Jorge fantástico. Jorge, a minha filha trabalha junto com o Jorge lá na especialização de periodontia, fez especialização com o Jorge, é uma referência fantástica. E gente da melhor qualidade também. Eu vou aproveitar para falar a segunda palavra-chave, esmalte dental. Estética do sorriso e esmalte dental. Já vão imaginando a frase que vocês vão fazer aí. Zé, nós somos muitas vezes cirurgiões dentistas de retrabalhos, né? Você considera mais difícil... Essa é uma provocação, óbvia. Tá. Mais difícil ou mais fácil refazer reabilitações insatisfatórias? Não, muito mais difícil, muito mais difícil. É muito mais difícil, Camilo, porque você lida com vários problemas, né? Você, não, que vinho, ó, Rodrigão, tô aqui no chazinho, cara. Sabe por que é mais difícil? Porque você não lida só com o problema, técnico, né? Quando você vai refazer, você tem vários problemas associados. E hoje, a gente está tendo muito problema dessa troca de refazer os laminados, porque você lida primeiro, você não sabe o que está por baixo daquilo que você está recebendo para reabilitar, né? Então, é surpresa. Você não sabe o que tem por baixo, você não sabe o nível de comprometimento tecidual que você tem e o que você vai ter para reabilitar depois. E um paciente difícil, né? É um paciente difícil. Segundo, que você tem um paciente que ele já está traumatizado Sim. com sucesso por uma falta, porque ninguém que errou falou para o cara que errar. Né? Claro. O cara chegou lá e prometeu para ele sucesso. O cara prometeu função, prometeu estética, prometeu conforto, né? E ele não teve nada disso. Então, esse paciente, ele é um paciente já, primeiro, frustrado, ele é um paciente desconfiado, por mais que ele tenha sido bem indicado para você, ele também foi indicado para outro cara. Claro. Né? E ele chega em você desconfiado que você também possa ser mais uma armadilha que está sendo... Tá caindo na vida dele.
Sem E dúvida. tem outro problema. Esse cara é um cara sem dinheiro. Porque esse cara já gastou o dinheiro. Mas isso é verdade. Ele vem para você com uma história, doutor, mas Fala, eu já doutor, gastei já investi fala, um carro amigo, na minha boca. Você investiu, só que você investiu errado, cara. Você foi comprar o carro na Lada. Você entendeu? E agora você veio aqui na BMW para querer consertar o problema com a Lada. Não vai dar. Zé, e a visão... Eu não tô querendo ser presunçoso, tá? Não. Pra falar isso. Mas é que é verdade. O cara faz uma porcaria, ele gasta o dinheiro dele numa boca de porco, né? Aí ele quer que venha para você consertar e quer que você conserta mais barato que o cara que fez a merda. Por isso que eu falei, é um paciente difícil. É um paciente cara. difícil de trabalhar, né? Entendeu? Tem que ter com muito embasamento, muito poder de persuasão e mostrar as coisas realmente como elas devem ser feitas. Um cara psicologicamente afetado, esse cara está psicologicamente abalado, esse cara não tem o time, porque ele fez aquilo muitas vezes sem planejamento, sem o mockup. Quando você começa a falar para ele que tem time de tudo, vou ter que desmontar a sua boca, você tem mockup. Não, doutor, mas espera, mas vai demorar tudo isso? Você fala, meu amigo, pastelaria que você pede um de queijo, frita na hora e te entrega, meu. Aqui é time aqui. E Zé, hoje a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Eu faço dentística. Hoje a gente não consegue. Hoje a multidisciplinaridade, a gente precisa ter conhecimentos de periodontia, de ortodontia, para poder saber indicar e saber que recursos vão nos ajudar também a fazer o nosso planejamento ser um sucesso. E você tem um caso aí sensacional, que você trabalhou junto com ortodontia, não foi? Quem fez esse caso eu fiz junto com a Juliana Romanelli. Esse caso, na verdade, veio para mim para fazer laminado. Teve com a gente semana passada. Porque, na verdade, assim, tem muita gente que vem em busca do laminado como uma alternativa à ortodontia, né? O cara fala assim, não, eu não quero usar aparelho, eu quero fazer ortodontia, né? É aquele cara que fala assim, eu não quero fazer dieta, eu quero fazer lipoaspiração, né? O que é melhor que perder barriga, né? Aí você fala assim, cara, mas nem sempre é o ideal. Então, esse caso, por exemplo, se você passar a foto seguinte, você vai ver que esse cara tem um desvio de linha média, que se eu fosse fazer laminado primeiro para esse cara, eu tava ferrado. Porque o que ia acontecer? Volta a foto anterior, por favor, Camilo, para mim. Olha o que ia acontecer. Eu ia ter que pegar esse incisivo direito dele e ter que mesializar esse incisivo direito. Só que se eu fosse mesializar o direito, o esquerdo tá certinho. O lado esquerdo dele tá todo bonitinho. Aí eu ia ter que pegar o direito, trazer a mesial para ficar... Ou eu desviava a linha mediana dele. A linha mediana dele tá certinha. Sim. Aí, o que eu ia fazer? Eu ia ter que desgastar a distal do dente dele, mas aí eu ia ter que pegar, aumentar a mesial do lateral, desgastar a distal do lateral. Ou seja, para eu não desviar a linha média do dente dele no superior, o que comprometeria toda a estética, e já que a tua primeira palavra-chave foi estética do sorriso, eu estaria matando a estética do sorriso dele, né? Eu teria que deixar de ser conservador. Além do que, esse paciente é um paciente que com 26 anos ele já é bruxômano, é um paciente que já tinha lesão cervical, perda de guia de lateralidade. Eu falei, cara, meu amigo, você desculpa, mas no teu caso não dá para eu trabalhar sozinho, não dá para eu trabalhar só com laminado. Eu vou fazer laminado para você sim, porque você precisa recuperar guia, devolver a borda incisal que você perdeu, devolver a anatomia, fechar a diastema, você tem discrepância de Bolton, ou seja, tem muito espaço para o dente, tem um monte de coisa. Né? Mas, se a gente fizer ortodontia, redistribuir espaços, os seus laminados vão ser praticamente sem desgaste. E aí, a Juliana Romanelli entrou na história. A Juliana sempre foi uma ortodontista que trabalhou muito com nivelamento via cervical. E eu não precisava nivelar pela borda incisal, eu queria nivelar porque a borda incisal dele eu ia mexer com os laminados. O que a gente fez? Ortodontia, a Juliana fez ortodontia, acertou plano sagital, distribuiu os diastemas desse paciente e depois disso a gente fez a reabilitação com laminados, que é a reabilitação que você vê aí. Que ficou espetacular. Assim, mas mesmo assim, com esse caso, eu aprendi. Porque esse paciente,
eu não esperei o tempo que eu deveria ter esperado entre a finalização ortodôntica, Camilo, e a colocação dos laminados. E esse paciente, depois de um tempo, ele apareceu com uma fraturinha na cervical do dente 24. Uma lasca da cerâmica. O mesmo fator etiológico, mesmo com placa, que levou esse paciente a ter lesão cervical, levou a uma lasca de uma faceta. Então, hoje, quando eu termino um tratamento ortodôntico, por exemplo, o que a gente faz? A gente conversa com o ortodontista e o ortodontista estabelece um prazo de estabilização ortodôntica. E a gente só vai fazer o tratamento com laminados quando o ortodontista falar, ó, esse caso está oclusalmente estabilizado, está legal, aí a gente vai partir para o laminado. Porque a gente corre riscos de terminar a ortodontia, partir direto para fazer a reabilitação com os laminados, abrir diastema, vestibularizar dente, lascar facetas, porque esse paciente não tem uma estabilidade oclusal. Quem vai determinar? O ortodontista. E, de novo, a interdisciplinaridade fala mais alto. E você ter uma equipe que trabalha dentro da mesma filosofia, não só científica, mas também de trato com o paciente, de dar retorno, de planejamento, até de preço, de parcelamento, tudo é fundamental. O paciente tem que se sentir acolhido em todos os âmbitos, né? De que ele está acostumado. Essa equipe muito profissional, ela tem diálogo em tempo real, porque algumas dificuldades que surgem no meio do caminho, elas podem ser trabalhadas, né? Pelo especialista e pelo profissional. E muitas vezes até uma adaptação do planejamento em função de algumas coisas que não foram previstas no início. Isso ocorre muito. Sim, exatamente. E se você não tiver essa parceria de trabalho, a coisa não funciona. O Rodrigo tá cansado de segurar os meus BO, sabe, cara? Nossa, porque... E a gente... Cara, tudo que eu sei de implante na minha vida, eu não aprendi fazendo curso de implante. Eu aprendi com o André Vilela, com o Paulo Salotti e com o Rodrigo Mas, que foram os caras que fizeram implante para mim. E Zé, nós estamos com 2 meninos muito promissores. Você com o Rodrigo Maas e eu com o Rodrigo Kitt, que é filho da Sueli Kitt da SBOE. Que foi minha aluna de especialização. Que é um menino de ouro também. Sensacional. Foi minha aluna de especialização. Então, por exemplo, o que eu sei de orto, eu aprendi com a Juliana, aprendi com a minha esposa, que é ortodontista, né? O que eu sei de pele, eu aprendi com todos os periodontistas, eu já aprendi com o Cássio, com a Stephanie, que é minha filha, que me ensina um bocado. Então, não tem jeito. Se a gente não aprender com quem trabalha com a gente, planejando casos, você não vai aprender. E eu costumo dizer isso sempre também para o pessoal, né, para os meus alunos, que independentemente do tempo que a gente tem de odontologia, ou do que a gente estudou, o que a gente sabe, o que a gente não sabe também, tem que ter humildade de aprender. Quem não tem humildade não aprende e não vai para frente. Então, a gente aprende todo dia conversando com especialista, com quem sabe mais. Eu falo, eu já aprendi com aluno de especialização aqui, trocando ideia. Então, essa abertura, Camilo, tem que ter sempre. Camilo, ensinar e aprender é uma troca, é uma lição de humildade o tempo todo. Não tem como. Não tem jeito, sabe? Se você não dá para você ensinar, né? Eu acho que o ofício de ensinar, ele requer humildade. É uma troca. Senão, você não está ensinando, cara. É uma troca. Você não está ensinando. Se você não estiver preparado para ouvir, para perceber o que o seu aluno precisa, o que o seu aluno necessita, sabe? Aquilo que ele está precisando de você. Se você está numa postura que eu só tenho a oferecer, eu só tenho a dar para esse cara e eu não vou ouvir o que ele quer de mim, não dá para você ser professor. Zé, terminou o tratamento, você terminou o planejamento, tá tudo bonitinho, o paciente está terminado. Qual estratégia que você adota na orientação do paciente que acaba de ter a sua reabilitação realizada? Preservação, higienização, chamada para ajuste periódico. Qual é o seu último papo com o paciente quando você encerra o caso?
Bom, primeira coisa é a famosa história, né? Doutor, tem garantia? Né? Sempre assim, né? Eu falo, tem, né? E eu falo assim, é que nem carro, cara. Meu tratamento é que nem carro. Né? Como seu carro tem garantia, o cara fala, porque o cara fala, você gastou um carro na minha boca, né? Eu falei, então, já que você tem um carro na sua boca, é que nem concessionária. Como é que funciona a garantia do seu carro na concessionária? Ah, tem que levar para revisão. Eu falo aqui também, né? Se você tiver revisão, você vê e tem garantia. Então, a revisão a tua primeira revisão é com tantos mil quilômetros. Então, instalou, você vai voltar daqui uma semana, você vai voltar depois daqui 2 meses, depois 6 meses. E a partir daí, a gente vai estabelecer, e é logicamente que depende da complexidade de cada caso, do comprometimento oclusal, se o cara tem parafunção ou não, se você deu placa ou não para o cara. A partir daí, Camila, eu estabeleço a periodicidade de retorno desses pacientes. Mas tem a história da garantia. Se o cara voltou, né? Porque quando o cara fala assim, mas você vai dar garantia? E você não sabe, eu falo, cara, esse cara vai voltar. Cada vez que ele volta, ele está pagando uma consulta de retorno. Nessa consulta, ele vai fazer uma profilaxia, ele está pagando. Se eu tiver que daqui 3 anos, 4 anos, trocar um elemento que seja, que falhou, eu não estou perdendo dinheiro, eu posso assumir o meu erro. E eu sei o que eu estou fazendo, é tudo planejado. Então, não tem por que você não poder dar garantia. Agora, que nem tem o carro. Você enfiar o carro no poste e tem garantia? Lógico que não. E a gente isso aí, também. Zé. Entendeu? É isso aí. E é o que eu costumo dizer, não adianta você dar uma Mercedes-Benz para um cara que não sabe dirigir. Né? Tem que cuidar, tem que manter. Zé, o nosso tempo está, infelizmente, acabando. A gente abriria outra live aqui tranquilamente. Eu quero fazer aqui uma homenagem hoje ao professor Hugo Roberto Leugói, nosso mentor, nosso companheiro aqui da CuraProx Academy. Tenho honra de dizer que ele foi meu aluno de graduação, porque hoje é aniversário do Hugo. Hugo, parabéns pelo seu aniversário. Quero falar também a terceira palavra-chave, né, para que não se percam aí pelo tempo os nossos seguidores. A terceira palavra-chave é longevidade. Quero aproveitar para falar do lançamento da CuraProx, que é uma escova Hydrosonic Pro. Você vai ganhar uma, Zé. Você vai receber uma Hydrosonic Pro, é um carinho nosso pela tua disponibilidade, pela tua generosidade. E para os nossos seguidores, nós estamos com um voucher 250. Então, postando esse voucher na compra, tem um desconto de R$ 250. Quero também fazer uma homenagem para você, mostrar a tua linda família, Zé. Uma família que te acompanha, que te dá força, da odontologia, e que sem a família a gente não é nada. E quero passar para as tuas despedidas, querido. Muito obrigado. Acho que foi um show. Vamos ver se a gente faz uma outra para que a gente consiga conversar mais tempo. Camilo, eu só tenho que te agradecer. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu... o Silvio da família! Você é da Sicília! Quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de você e o quanto eu recorro a você muitas vezes, né? Para poder externar as minhas opiniões, as minhas angústias, né? Às vezes, quando a gente percebe que a odontologia está se perdendo em algumas coisas, quanto é a você que eu recorro, até para poder saber, Camilo, que rumo a gente toma, né? Eu sei que você é um cara de muito bom senso, é um profissional de uma conduta ética, de uma postura dentro da nossa especialidade fantástica. É um cara que eu acompanho há muitos anos, que a gente teve, né, mentores e profissionais em quem se inspirar muito próximos, né, o Michel, o Glauco, desde muitos anos. E eu só tenho a agradecer o convite. Para mim foi uma honra participar disso. Obrigado, foi uma honra Zé. discutir isso com você. E eu espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo. Foi fantástico, foi uma aula, foi um show, Zé. Parabéns, muito obrigado. Você foi sensacional. E obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui, né? Porque, olha, no nosso estilo, né? Audiência seleta. Seletíssima. E eu quero aproveitar para divulgar a próxima live, que é com um ícone da odontopediatria, professora Salete Narras. Nossa, né? Salete é um professora show. De todos nós. Terça-feira, dia 24, às 20 horas, entrevistada pelo nosso amigo
Mário Jorge. A história, passado, presente e futuro da odontologia, com quem formou gerações de odontopediatras. Professora Salete. Obrigado, Zé. Um beijo a todos. Beijo, gente. Bom final de semana. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. Camilo. Abraço. Show, Tchau, tchau. Zé. Obrigado.